Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. As leituras que mais tocaram o meu coração no ano de 2020. Eu não gosto de falar os melhores livros de 2020 porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Esse ano eu quase não li. Reli muitas coisas porque eu gosto do hábito de reler coisas que me tocaram. E eu reforço, gente, que às vezes é melhor você ler um único livro o ano inteiro que tenha te reverberado e mexido com você do que ter lido 50 livros e ao final do ano você nem lembra direito quais livros que você leu, sabe? Sempre acho que a gente tem que ter o hábito da leitura de uma maneira gostosa, confortável. Os canais de literatura na internet, no Instagram, nas redes sociais, eles são muito importantes e muito interessantes, mas eu acho que a maioria vai por um lado de quantidade, sabe? Não deixar se sorver pela leitura. Vira uma coisa quantitativa e não qualitativa. A vida tem que ser qualitativa, não quantitativa. Vamos lá, eu separei 10 livros para vocês e mais uns extras. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é o livro da Cynthia Krimler. Tudo que morde pede socorro. Eu já falei desse livro inúmeras vezes aqui no canal. Aliás, todos os livros que eu falar aqui hoje tem resenha e eu vou deixar tudo linkadinho aqui na descrição. Foi publicado pela editora Patois, é um livro maravilhoso que vai falar sobre uma mulher que ela sofre um acidente por conta de um abuso doméstico e aí ela vai ter toda a vida dela ressignificada a partir desse acidente que acontece com ela, porque ela tem uma parte do seu corpo mutilada, né? Enfim, é horrível. Ele tem esse lado ficcional, mas é meio que um documento jornalístico. Ela consegue mesclar essas duas coisas aqui. Eu gosto muito. A Cynthia, se você não a conhece, é uma escritora maravilhosa. Ela escreve poesia, escreve contos. Eu já recomendei outros livros dela aqui e vale muito a pena conhecer a escrita da Cynthia. Uma mulher muito potente, muito necessária para os nossos tempos. Adoro você. O próximo livro que eu li esse ano, e é engraçado como esse ano de 2020 voou. Aconteceu tanta coisa esse ano, né? Que parece assim que tem coisa que foi esse ano que nem foi esse ano. Parece que já faz muito tempo. E um dos livros que eu concluí a leitura nesse ano foi esse aqui, que eu já falei inúmeras vezes, que é o Correspondências de Clarice. Eu vou até aproveitar e responder algumas perguntinhas que já me fizeram sobre esse livro e esse aqui. Peraí. Todas as cartas de Clarice Lispector, que foi lançado recentemente pela editora Rocco, em comemoração ao centenário de Clarice. Me perguntaram qual que é a diferença. A diferença é brutal, gente. Aqui tem acho que umas 180 e poucas cartas e aqui tem mais de 400. Se você quiser ler todas as cartas, leia todas as cartas completo, que vale a pena, é uma leitura ótima. Esse aqui tem cartas maravilhosas, eu amei esse livro, é um livro de consulta eterna para mim e foi base para escrever a minha peça de teatro também. Eu acho muito interessante ler as cartas da Clarice, porque você conhece um pouco mais da pessoa física Clarice, né? Não a pessoa escritora. Se bem que eu acho que o artista e o cidadão, eles sempre se confundem. E por isso que eu acho tão importante o artista cidadão, esse termo. Porque não dá para separar o que é o artista, o que é a pessoa fora da escrita dela, não, muita coisa que ela escreve tem a ver com o que ela é de verdade. Mas aqui você tem um contato mais íntimo, né, com a escritora, com o que ela sente, como que ela se relaciona com o mundo, como que ela se relaciona com os amigos, é muito interessante, eu gosto muito desse livro. Tem 2 livros que eu anotei aqui, que eu não tenho aqui o livro físico, que eu li no Kindle, e são 2 livros excelentes e que você lê numa sentada. É numa sentada, quando eu falo, mas são reflexões assim que é para a vida. Um deles é Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o outro é O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. São 2 livros que são ensaios, né, que vai falar sobre essa época de pandemia, o pós-pandemia, o que a gente pensa sobre o futuro, sobre a nossa conexão com a natureza, sobre o capitalismo, né? A importância de ser anticapitalista no século XXI. São 2 livros fundamentais, eu acredito, para quem quer refletir o mundo de uma outra forma e não só refletir, né, gente? Colocar na prática, né, as coisas que você reflete. Eu li Torto Arado esse ano, que foi um dos livros mais incríveis que eu li, não só em 2020, como na minha vida inteira. Esse livro tocou bastante a minha pessoa, é um livro do Itamar Vieira Júnior. O Itamar ganhou vários prêmios agora, né? Ele foi vencedor do Prêmio Oceanos, venceu
o Prêmio Jabuti. Enfim, esse livro ele está sendo bastante premiado e eu acredito que realmente é merecido. É um livro excelente que vai falar da história dos quilombolas, lá da Bahia, né, daquela parte da Chapada Diamantina, vai contar a história através de duas irmãs e de toda essa comunidade que está em torno delas, né, são duas irmãs que são super conectadas. Tem uma reflexão bastante forte em relação ao nosso sistema capitalista, a essa escravidão moderna, né, que a gente tem no nosso século XXI. Eu acho que o Torto Arado, ele conversa muito, dialoga muito com os livros do Ailton Krenak, com as discussões que ele traz, né, e eu acho que eles são complementares, não tem como ler um e não ler o outro, sabe? Inclusive eles fizeram várias mesas de debates juntos, porque eles estão numa mesma sintonia, então eu acho bastante importante ler esses dois autores são bastante fundamentais para mim. A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Esse livro, ele é um divisor de águas da minha vida. Eu agradeço muito a Priscila Calado, que foi quem me indicou esse livro. Ele é um livro que vai contar a história de vida da Amanda Palmer, que é uma artista, né? Ela é musicista, ela começou como artista de rua, ela fez uma campanha, né, através de financiamento coletivo, né, para conseguir produzir o trabalho independente que ela faz. Ela é uma artista independente. Ler esse livro, embora ele não seja um livro de autoajuda, ele é um livro autobiográfico, né, dela, e me ajudou muito na minha jornada como artista, na forma como eu visualizo trabalhar daqui para frente, sabe? A minha peça se realizou por conta desse livro, foi um dos motivadores, um dos incentivadores. Eu reavaliei muita coisa, sabe? Inclusive a forma como eu peço ajuda para os apoiadores. Eu acho que tudo isso foi muito importante na leitura desse livro. Eu recomendo esse livro para todo mundo que tem um trabalho independente, autônomo, para você visualizar que você sempre vai precisar de ajuda de outras pessoas. Por mais que você realize um trabalho independente, nunca é totalmente solitário o seu trabalho, você é codependente do outro. Faz com que você amplifique o seu olhar em relação a esse senso de coletividade, sabe? Que a gente precisa sempre do outro para realizar. O próximo livro eu li recentemente, é um livro que eu ganhei de presente da editora Rocco, Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek. Esse livro é que tocou demais o meu coração, que vai falar de uma cidade, né, que fica no centro-oeste do Brasil. É uma cidade que ela desaparece porque ela fica embaixo da água, né, por anos, e depois de anos essa água seca, e aí você tem uma cidade em ruínas. Uma ex-moradora dessa cidade volta para fazer uma espécie de documentário e a gente vai tentando entender o que aconteceu através dos olhos dessa ex-moradora, o que aconteceu com cada uma daquelas pessoas que fizeram parte da história dela, né, que se entrecruzam com ela. O que eu mais gosto nesse livro da Aline é essa questão da memória, de como que um lugar significa na vida de uma pessoa, como que você resgata as suas memórias de vida através de um lugar. Esse livro aqui tem muito cheiro de Brasil, sabe? Um Brasil que é bastante distante de mim. Assim como Torto Arado. É engraçado, né, esse negócio de cheiros, né? Porque Torto Arado também me traz um cheiro de uma coisa que é bastante distante de mim. E quando eu digo bastante distante de mim, é porque eu sempre fui uma pessoa muito da cidade, sabe? Então, tudo que fica mais no meio do mato, no sertão, no centro-oeste, tudo para mim é muito distante. Embora eu conheça alguns lugares do Brasil, ainda é muito distante da minha vivência diária. Embora faz 3 anos que eu moro aqui no meio do mato, mas eu ainda sou uma pessoa da cidade, sou uma pessoa urbana, né? Um outro livro que eu gostei demais, que eu li no Kindle, que eu recebi da Companhia das Letras, é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Fiz um vídeo recentemente sobre ele também, fiz alguns posts no meu Instagram. É um livro que vai falar sobre o racismo estrutural, mas mais do que isso, sabe? Vai falar da história de um filho que perdeu um pai, também traz essa questão da memória. Gente, como eu gosto de coisas que tem esse resgate, sabe? De lembranças, porque nós somos um livro de lembranças, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente se torna esse livro de lembranças. Ele vai tentando contar essa história pra gente numa espécie de confissão para ele se conectar com a história do próprio pai, né? Para ele viver esse luto, né, de um pai que morreu, para chegar naqueles acordos, né?
para tentar entender algumas coisas que ficaram fora do lugar, algumas pontas soltas. E aí, através disso, a gente vai entendendo várias questões sobre racismo, né? Porque a gente vai acompanhar a história dessa família, que é de uma família negra, que vive em Porto Alegre. Dizem, né? Eu não tenho certeza desse dado, mas dizem que Porto Alegre é uma das cidades mais racistas do Brasil. É um livro maravilhoso. O Jefferson Tenório também está ganhando alguns prêmios, né? Muito reconhecido. É bastante sensível o trabalho dele, eu recomendo muito. Tem um livro que eu li logo no começo do ano, que foi logo no começo da pandemia, que é um livro de contos da Clarice, que eu tenho aqui. Eu tenho ele, só que naquele livro todos os contos que não tá aqui, esqueci de pegar, que chama-se A Via Crucis do Corpo, que é um livro que foi encomendado para Clarice e é um livro bastante diferente dos outros dela, tem contos eróticos. Eu lembro que eu fiz uma leitura dramática ao vivo, tem aqui no canal, vou deixar tudo aqui para vocês. Eu gostei muito desse livro porque eu acho que é uma vibe da Clarice diferente e bastante interessante. O meu conto preferido é justamente o que eu li, que é o Misa ao Grave. Esse conto é bárbaro. Se você não quiser ler o livro inteiro, leia a Misa ao Grave, porque é um conto delicioso de ler. Tem um filme que chama-se O Corpo, que é um filme nacional, que é com Antônio Fagundes, com a Marieta Severo. E esse filme é inspirado num conto do livro Via Crucis do Corpo, que chama O Corpo, e tem no YouTube. É muito legal, muito interessante, surpreendente esse filme. Tem um outro livro que eu li logo no começo do ano também, e que me marcou muito, porque foi um livro delicioso de ler. Sabe livro que você lê bem descompromissado? Sim, que é esse aqui. O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. É um thriller, né? É um suspense. É uma delícia, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesse filme, né? Possivelmente. E a gente vai ver a história de um cara que é praticamente um psicopata, né? E ele vai cometendo alguns crimes, vai se engendrando. Então é aquele tipo de livro que você vai ficando curioso a cada capítulo que vai passando, né? Muito legal esse livro aqui. Eu fiz algumas releituras. Eu reli aquele livro da Carola Saavedra, Com Armas Sonolentas, que foi um dos melhores livros que eu li o ano passado. E eu recomendei no meu vídeo de melhores do ano de 2019, porque a Milka me convidou para participar de uma live no Instagram. Eu quis reler porque é bom a gente saber do que tá falando para fazer uma live, né? E esse livro vai falar muito sobre ancestralidade. Ele tem um momento ali que ele tem um realismo mais fantástico e é bastante interessante. Não vou falar muito sobre ele porque eu já falei, né? Já tem vídeo e tal. Eu reli alguns livros da Clarice, reli A Hora da Estrela, reli Água Viva, reli Um Sopro de Vida. Todos eles porque eu estava fazendo um trabalho de Clarice esse ano. E eu quero deixar aqui recomendação de 3 livros de poesia para vocês. Um eu já li inteiro e outros 2 eu estou lendo aos poucos, mas eu já quero deixar recomendado para vocês. Da Ana Cristina César, A Poética, que eu reli muitos trechos agora recentemente, porque eu fiz um vídeo de 50 fatos da Ana Cristina, e eu acho que essa escritora é muito pouco explorada. Tem um livro que me acompanhou esse ano inteiro, que é esse livro Bárbaro do Brecht, que aqui tem 300 poemas, tem fragmentos de diários, tem anotações autobiográficas e textos que falam sobre poesia. Esse livro aqui é muito fundamental para quem gosta de poesia, para quem quer estudar mais sobre marxismo, para quem é ator de teatro, é fundamental que conheça Brecht. Um autor essencial para a vida de atores, mas de não atores também. Um outro livro também que eu tô lendo bastante aos poucos, porque eu acho que poesia, você às vezes demora uma vida inteira para ler um livro de poesia. E eu acho que a melhor forma de ler poesia é ler aos poucos. Não é igual você ler um livro de ficção que você vai lendo. A poesia não, você deixa ali na cabeceirinha, lê uma, amanhã você lê outra e por aí vai. Carlos Drummond de Andrade, que tem 23 livros de poesia, foi um presentaço que eu me dei e não me arrependo. Que livro incrível! Mas eu também sei que aqui não tem todos os livros do Drummond. Drummond é incrível, né? Esses foram os livros que eu mais gostei de ler esse ano, que tocaram o meu coração. Gostaria de saber de você, se você leu alguma coisa que tenha ficado de verdade em você, que tenha tocado o seu coração, me conta aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, comente.
apoie o canal lá no Apoia-se, porque essa ajuda é de fundamental importância para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Antes de acabar o ano, eu vou fazer um vídeo com as melhores coisas, uma retrospectiva da área de cultura desse ano, e vai ser muito massa. Eu vou trazer muita coisa bacana para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!